Tudo começa em uma sala Z de parto, onde uma mulher está prestes a dar à luz, folheando uma revista casualmente. Mas a paciência dela acaba, e ela grita com as enfermeiras para tirarem logo essa criança dela, tudo enquanto continua lendo a revista. De repente, o choro de um bebê ecoa pelo lugar, e um membro da equipe corre para parabenizar o avô. Então todos começam a parabenizar Santa. Liu, que agradece a gentileza de seus convidados. Ele então pergunta a uma criada onde Shikon está, e ela responde que o jovem mestre tinha alguns negócios para tratar na terra. O avô do menino fica furioso com a ausência de seu próprio filho, chamando de completo vagabundo. Nesse momento, um grito estranho vem de dentro da sala de parto, assustando todos do lado de fora. Preocupado com a situação, a miséria, Lu se levanta e pergunta o que diabo está acontecendo lá dentro. Enquanto isso, na sala, a mãe está em choque com a luz brilhante que brilha bem na frente dela. Ao entrar na sala, o avô e seus homens ficam completamente paralisados no lugar. A luz vinha do recém-nascido, que estava coberto de raios amarelos e parecia estar se divertindo muito com tudo isso. O bebê pensa que ninguém jamais imaginaria que um plebeu seria reencarnado nesta família e até despertaria um sentido divino. Uma tela do sistema aparece informando de que o sentido divino do tipo relâmpago foi ativado com poder de nível Si. O avô está atordoado porque seu neto acabou de nascer com um poder que ele mesmo nunca poderia alcançar. Deixando cair sua bengala, o avô grita sobre o incomparável sentido divino e inato que seu neto possui. O avô pega seu neto e comemora, declarando que o clã Liu finalmente produziu um gênio único em uma geração. No entanto, o bebê pensa que vai usar esta chance para tirar tudo do clã e garantir que seu pai nunca mais reencarne. As criadas comentam como o jovem mestre já está sorrindo e nem sequer chorou, o que é um sinal de um destino nobre. O ancião promete usar todo o poder do clã para criar o menino. O recém-nascido, que também é nosso protagonista, pensa que os últimos 6 meses desde que foi tirado por aquele canalha pareceram um sonho. Um mês após reencarnar, sua mãe estava bebendo um tônico especial dado a ela por uma de suas criadas. Assim que ela bebe o tônico, uma poderosa luz dourada começa a brilhar por todo o seu corpo. Ele ganhou uma habilidade de crescimento acelerado e alcançou o nível Di, mesmo sendo apenas um embrião. Ele reflete sobre como os plebeus nunca podem igualar o poder dos clãs e como ele já atingiu um nível que muitos arriscam suas vidas para alcançar. Mas nosso Messias se pergunta que tipo de habilidade é essa, já que não há registros de crescimento acelerado. 2 meses depois, ele enfrentou uma crise de absorção do embrião original da mãe, mas recebeu uma recompensa. Usando seu crescimento acelerado, ele devorou o embrião original e adquiriu seu sentido divino inato do tipo relâmpago. Ele está emocionado por ter um sentido divino do tipo relâmpago, que é uma das habilidades elementais mais raras. O protagonista planeja usar os melhores recursos da família para se nutrir e se tornar ainda mais forte. 3 meses depois, seu sentido divino do tipo relâmpago já havia atingido o estágio intermediário de poder, vê uns saltos altos e roupas íntimas femininas espalhadas no chão do quarto de sua mãe. Na cama, o par de pés está emaranhado, ficando bem aconchegante. Vemos a mulher com um cara loiro enquanto seu filho ainda está em sua barriga. O amante pergunta se ela não está com medo e a senhora diz que seu casamento é apenas um arranjo político. O feto ouve o homem questionando sua paternidade enquanto sua mãe apenas pede mais. O MC reclama que toda essa comoção está atrapalhando sua taxa de absorção de energia, então ele acaba liberando muita energia de uma vez, fazendo com que ela reclame que queimou por dentro. Aos 6 meses, seu poder atinge o nível de máximo e ele entende a constituição de sua mãe. Um rosto bonito e sereno está observando. O homem observa a barriga da mulher e se pergunta quando o maldito pirralho vai nascer. Dentro do útero, o MC abre os olhos e encara seu pai com um olhar cheio de ódio. Através de sua visão, ele reflete o rosto do homem e o chama de vira-lata imundo. Em um flashback, vemos o jovem em sua vida passada sendo avisado sobre férias terríveis. Um de seus companheiros feridos diz ao irmão Liu para sair dali o mais rápido que puder. Seu amigo é derrotado e grita por ajuda enquanto o jovem apenas observa. Infelizmente, seu amigo acabou sendo devorado por um monstro horrendo enquanto o jovem observa tudo acontecer. Com um sorriso perverso, o traidor ordena que seus homens alimentem a besta para formar o núcleo espiritual. O homem sorri maliciosamente e zombeteiramente enquanto observa sua vítima prestes a ser derrotada. Naquele momento, o jovem percebe um espigão gigante vindo em sua direção, pronto para atingi-lo. Seu antigo companheiro o empala com um galho enorme, levantando no ar sem qualquer piedade. O protagonista olhou para a ferida em seu peito, chocado com a traição que acabara de sofrer. O canalha começa a rir histericamente do momento patético de seu inimigo. Ele zomba dele, dizendo que é isso que acontece quando alguém como ele superestima sua própria força. Enquanto é jogado fora, o jovem o acusa de enganá-lo apenas para alimentar as feras. Enquanto está partindo, sua única preocupação é o que acontecerá com suas irmãs mais novas. Ele se lembra de quando se despediu de uma delas, prometendo que voltaria para casa em breve. Logo depois, seu passado pega uma arma e se prepara para partir para uma missão. A porta se fecha e as 3 garotinhas são deixadas sozinhas, esperando que seu irmão volte. Olhando para a lua pela janela, as meninas se perguntam quando seu irmão mais velho voltará. De volta a Premisi como um feto de raiva e jura vingança contra aquele que o separou de suas irmãs.
Com seu poder, o feto se prepara para socar seu pai, que está do lado de fora. Então o garotinho acerta um soco certeiro no rosto do traidor, pegando completamente de surpresa. O impacto do golpe faz o homem voar e a mãe fica chocada com o chute que sentiu. O pai do menino cai no chão com imensa dor, sem entender o que acabou de acontecer com ele. A mulher reclama que o pirralho já está aprontando antes mesmo de nascer direito. O avô então ordena que a enfermeira verifique o que está acontecendo dentro daquele quarto. O membro da equipe explica que o talento do jovem mestre é extraordinário, então seu desenvolvimento é acelerado. Ela então revela, assustada, que o bebê está prestes a nascer e a mãe está em trabalho de parto. O menino lamenta que antes de reencarnar, seu limite era o nível de máximo e agora ele está perto de um avanço. Com imensa dor, a mãe grita para que chame a melhor equipe de parto o mais rápido possível. Quando ele completou 1 mês de idade, a família Liu organizou um grande banquete de celebração. Várias famílias importantes de Zhao do Sul chegam, trazendo presentes para celebrar o recém-nascido. Durante a festa, o avô assiste a uma apresentação de violino com uma criada ao seu lado. Enquanto isso, o protagonista de 1 mês de idade está descansando calmamente nos braços de uma das criadas. Um dos convidados parabeniza o mestre Liu por ter um neto, mas o ancião parece perdido em pensamentos. Um convidado parabeniza o pai do menino enquanto o bebê encara o homem que o derrubou em sua vida passada. Ele fica furioso ao ver o inimigo que o separou de suas irmãs e jura vingança a ele mesmo. Em suas memórias, ele se lembra de suas irmãs mais novas animadas com um bolo de aniversário gigante. Em sua vida passada, ele estava no telefone com o irmão Shen, que estava reclamando que ele estava atrasado para uma missão. O jovem pede desculpas e o traidor pensa que só o contratou por causa de rumores de que ele precisava de dinheiro. O homem o aconselha a usar o cérebro e o jovem agradece a oportunidade de emprego. As irmãs esperavam ansiosamente para comer o pequeno pedaço de bolo na mesa. O irmão mais velho se despede de uma delas, prometendo que tinha um emprego. Então ele pega a sua arma que estava guardada em uma bolsa e se prepara para sair de casa. A porta se fecha e as 3 meninas ficam sozinhas, esperando ansiosamente por seu retorno. Da janela, as meninas observam a lua enquanto esperam o retorno de seu recém-irmão. Em outro lugar, um homem se aproxima de um portal brilhante no meio de uma floresta escura. Fumando um cigarro, está o mesmo que estava parabenizando o jovem mestre Ji na festa. Jovem mestre Ji, que parece ser o líder desta perigosa operação. Com seus subordinados ao seu lado, o jovem mestre Ji pergunta como está o andamento da missão. O homem informa que eles estão lá dentro há um tempo e as feras já devem estar bem alimentadas. O jovem mestre Ji elogia o velho Shen, dizendo que ele foi bem criado e é sempre muito eficiente. Então ele se vira para sua companheira e diz que eles vieram só por ela antes de partir. Mas a mulher zomba, dizendo que ele é apenas mais um Zé Ninguém da família de tentando subir na vida. Com isso, o grupo de traidores se aproxima do portal para deixar o lugar isolado. Enquanto isso, um dos companheiros do nosso herói avisa sobre uma besta poderosa nas proximidades. O jovem mestre está surpreso que alguém ainda esteja vivo, pois ele precisa de mais comida para o remédio. O velho Shen diz que não sabe como isso é possível, já que eram todos apenas soldados de nível D. De repente, um barulho muito alto chama a atenção de todos e todos olham na mesma direção. O líder do grupo avalia a situação com um olhar sério. Logo depois, eles veem que uma das feras tem um ferimento recente na perna. O monstro então olha para o nosso herói, que está sozinho no meio daquele lugar desolado. Apesar de estar exausto e ferido, o jovem permanece firme, pronto para a batalha final. Naquele momento, um dos traidores se aproxima lentamente. O jovem mestre Ji exige saber de onde essa coisa e como se atreveu a ferir sua besta. Ao ver o sobrevivente, o jovem mestre Ji fica surpreso e o chama de Yi Shen. O jovem se vira e chama o irmão Shen sem entender o que está acontecendo. O amigo de Ye Shen pergunta se ele trouxe reforços enquanto os inimigos fogem. De volta ao presente, o bebê jura vingar a profunda rixa de sangue naquele exato momento. Ele estende os braços e faz barulhos de bebê para o traidor, que o observa atentamente. O homem fica sem palavras e gagueja tentando entender o que o bebê quer dele. O pai do menino diz que seu filho quer ser segurado e que esta é a maior honra de sua vida. Com isso, ele pega o bebê e agradece pela recompensa enquanto o pequeno finge chorar. Assim que o homem o segura, o pequeno começa a liberar uma energia amarela. Então ele usa seu poder do tipo raio para dar ao seu inimigo um choque realmente desagradável. O traidor grita de dor enquanto a carga elétrica percorre todo o seu corpo. Com o choque, ele acaba derrubando o bebê, que cai com força no chão da mansão. As mulheres da festa se assustam e olham em direção ao Babalu. Os músicos também param de tocar chocados com toda a confusão. O avô do menino observa tudo com uma expressão séria. Com isso, os pais do menino ficam chocados com o que acabou de acontecer. O pequeno protagonista no chão, o velho percebe que acabou de cometer um erro. O bebê começa a chorar alto para manter as aparências e enganar todos. O traidor entra em pânico com a situação e começa a suar frio, aterrorizado com o que pode acontecer. Furioso, o avô grita com o homem por usar deixar cair o tesouro da família Liu no chão. O covarde se joga no chão, dizendo que não foi ele que o jovem mestre é sozinho. Mas o pai do bebê não acredita nele e o chuta forte, chamando o cara de cachorro.
O chute é tão forte que o homem sai voando e cai com força no chão da mansão. Ele começa a se curvar e implora misericórdia ao seu mestre. Ele jura que nunca machucaria o menino e oferece seus tesouros para curá-lo da queda. O pai do pequeno parece estar gostando de toda a situação e dá um sorriso zombeteiro. Então o mestre ordena que arrastem o homem para fora e lhe deem uma boa surra. O traidor agradece pelo castigo enquanto a empregada pega o bebê de volta. Nos braços da mulher, o pequeno protagonista dá um sorriso malicioso e satisfeito com o resultado. Com a testa machucada, o inimigo observa, confuso, sem entender o que aconteceu. O pequeno continua a gritar e chorar alto para manter seu disfarce perfeito na frente de todos. O velho traidor fica chocado novamente por ele ter começado a chorar de novo. O avô ordena que a empregada leve o jovem mestre para dentro e verifique se ele se machucou na queda. O ancião repreende seu filho dizendo que com o status da família, eles não precisam de um vagabundo inútil como aquele. Com um resmungo de desdém, o chefe da família se vira e sai da festa furioso com a confusão. O pai do menino fica furioso com as palavras do velho e beta o copo em sua mão com grande força. Ele estilhaça o copo de vidro com as próprias mãos. O anfitrião se vira e desfere um chute poderoso dito no rosto do traidor. Logo depois, ele o chuta novamente e ordena que ele seja arrastado para fora e dado aos cães da casa. Os guardas o agarram enquanto ele implora por misericórdia, mas ninguém se importa com seu sofrimento. O anfitrião diz aos convidados para continuarem a festa e o bebê pensa em como absorver mais poder. O médico examinou o pequeno e diz que ele tem um físico incrível e está perfeitamente bem. O avô ri e comemora que seu neto não sofreu nenhum dano e está com excelente saúde. Mas o mais importante para o menino agora é encontrar suas 3 irmãs que ele deixou para trás. Ele precisa crescer rápido o suficiente para se mover e obter a essência daquela mulher. O bebê começa a chorar por leite pelo médico. Com isso, o ancião ordena que chamem sua nora para amamentá-lo e tomar mais remédio espiritual. A mãe do menino reclama que acabou de alimentá-lo e já está completamente exausta. O chefe da família diz que ela deve trabalhar duro para o futuro do clã e para o bem de seu filho. A mulher tira o casaco e se prepara para alimentar o bebê mais uma vez contra sua vontade. O pequeno abre a boca e começa a chorar enquanto espera para ser alimentado por sua mãe. A mãe o pega e o encara com seus olhos vermelhos. Ela começa a amamentá-lo e reclama que o pequeno safado está sugando com muita força. Vendo que sua nora está ficando fraca, o avô ordena que traga uma sopa tônica para ela. Logo depois, vemos o bebê tomando banho com sua mãe em uma fonte termal. A mulher reclama que ele está mamando há muito tempo e pergunta se ela deve algo a ele de uma vida passada. 3 meses depois, o bebê já está engatinhando pela casa e seu poder atingiu o nível Xê. Em sua vida passada, ele demorou 1 ano para avançar do nível de elementar para o intermediário. Naquela época, ele participou de muitas missões perigosas em portais e sofreu inúmeras lesões. Ele avançou do nível C elementar para o intermediário em apenas 3 meses bebendo leite. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinha em direção à mesa principal. Furioso, o avô reclama que o idiota não estava cuidando do jovem mestre e o deixou correr solto. A empregada se desculpa, dizendo que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo. O pai do bebê brinca que seu filho deve querer leite de novo e a mãe parece exausta. Ela reclama que o menino está no peito dela há 3 meses e que ela precisa de uma folga. Mas o pequeno pensa que não pode perder tempo e precisa continuar ficando cada vez mais forte. Para surpresa de todos, o bebê se levanta sozinho pela primeira vez. O avô e o mordomo ficam completamente chocados ao ver a cena inacreditável diante deles. O menino começa a caminhar em direção à sua mãe, que o observa assustada. O pequeno pula nela e a mãe grita para que ele a deixe fazer uma refeição em paz. A empregada fica surpresa e aponta que o jovem mestre está de pé e andando pela sala sozinho. O mordomo comenta que o menino tem uma constituição celestial e seu desenvolvimento é extraordinário. O avô fica satisfeito ao ver que seu neto já consegue ficar de pé e o observa com orgulho. Então ele diz que, de acordo com as regras da família, é hora de selecionar um salvo pessoal para o menino. Em um lugar escuro, o ancião pergunta sobre os resultados e um guarda diz que restam apenas 2. Nos braços de sua mãe, o protagonista é levado para uma arena improvisada para o teste. Ele observa tudo atentamente quando de repente reconhece um dos candidatos e fica chocado. Em uma cela, uma garotinha de cabelos brancos tem uma postura defensiva e parece assustada. Do outro lado, uma garota loira avança gritando para atacar e derrotar seu oponente na arena. Chocado, o bebê se pergunta o que ela está fazendo ali e seu corpo começa a brilhar intensamente. Então ele usa seu poder do tipo raio para atingir uma das garotas lutando. Com a força do choque, a garota loira voa e cai com força no chão, nocauteada instantaneamente. A garota de cabelos brancos aproveita a chance para pular no pão. Sem pensar 2 vezes, a garota pega o pão e começa a devorá-lo avidamente no meio da cela. O cabelo da mãe está todo arrepiado. O protagonista entra em pânico, esperando que ninguém tenha notado nada suspeito. O avô ri e diz que seu neto tem um espírito de luta muito maior do que seu próprio pai. O menino pensa que ser criança é útil porque os adultos sempre inventam desculpas para ele. O ancião decide que a garotinha será a serva e ordena que ela seja lavada e ensinada a etiqueta.
A pequena continua a comer ferozmente, não se importando com mais nada ao seu redor. O bebê no berço parece muito feliz e chama sua nova serva com um sorriso no rosto. Enquanto isso, o mordomo explica que ela é uma serva da morte e deve proteger o jovem mestre. A garotinha de cabelos brancos apenas acena com a cabeça, aceitando seu novo destino. Ele também diz que ela deve seguir o mestre e treinar artes marciais enquanto ele dorme. Com isso, a pequena criada vai para o quarto do bebê para começar seu novo trabalho. Ao chegar, o menino chama por ela e aponta para si mesmo com um sorriso muito animado. Mas a garota puxa uma faca e sua expressão muda para uma cheia de ódio e vingança. O bebê entra em pânico e tenta falar, mas não consegue por causa de suas cordas vocais. Ela diz que vai tirá-lo para vingar a morte de seu irmão mais velho mal ali mesmo. A garota levanta a arma e se prepara para atacar o pequeno em seu berço. A serva ataca com a faca em alta velocidade, pronta para atingir o alvo indefeso. No entanto, o menino desvia do golpe com incrível agilidade e pula para fora do berço. Ele aterrissa no chão, deixando para trás uma silhueta de energia para surpresa da garota. Então o bebê reaparece ao lado dela, deixando-a completamente esquadra e sem palavras. De repente, a garota começa a liberar uma aura verde enquanto se prepara para lutar. O protagonista fica chocado ao ver que a garota tem um sentido divino do tipo vento. Com isso, ela ataca com seu poder do vento, mas o bebê usa seu raio para se defender. As duas energias se chocam, iluminando toda a sala com suas cores vibrantes e intensas. Ele pensa que usar seus dois poderes ao mesmo tempo é demais para seu corpo de bebê. Ele tem uma ideia brilhante para resolver essa situação complicada. Então, o Mi se aponta e usa seu sentido divino do trovão em um nível de poder muito baixo. Com isso, uma pequena lança de raio atinge a garota. O choque a paralisa por um momento e ela cai no chão, incapaz de se mover corretamente. O pequeno parece aliviado com o resultado, mas está claramente muito cansado do esforço. Deitada no chão, a serva ainda pode sentir a eletricidade correndo por todo o seu corpo. Ele se aproxima cuidadosamente e toca a lâmina afiada. Então o pequeno corta o dedo de propósito e uma gota de sangue aparece na ponta. Então ele usa seu próprio sangue para escrever uma mensagem no chão para ela. Ele pensa que é bom ser inteligente e ter conseguido predúmate este plano para se comunicar. Ao ler a mensagem, a garota entende tudo e o bebê abre os braços para um abraço. Mas a garota o ataca novamente e o bebê lembra que ela ainda não sabe ler. Ele desvia do golpe e se preocupa porque se alguém a vir tentando atacá-lo, ela estará perdida. Enquanto isso, o traidor caminha pela mansão segurando uma caixa de madeira em suas mãos. Em um flashback, o pai do menino diz que ele só está vivo porque ainda é útil para ele. Deitado no chão, o homem agradece ao jovem mestre por sua misericórdia e promete trabalhar mais. O mestre diz que o avô está furioso e que ele deve encontrar uma maneira de agradar o bebê. O homem pensa que vendeu tudo que tinha para comprar um item raro em um leilão. De repente, ele ouve a voz do pequeno mestre e se pergunta o que está acontecendo na sala. Com isso, ele abre a porta e entra na sala, chamando pelos herreiros da família Liu. Ao entrar, ele se depara com a cena dos dois se perseguindo pela sala. Vendo uma oportunidade, o bebê olha para o homem com um olhar sombrio e um plano em mares. O traidor está completamente confuso, não entendendo nada do que está acontecendo. Então o menino pega a mão da serva e vira a faca. Ele usa seu poder do raio para dar à garota de cabelos brancos um pequeno choque na testa. Ela cai no chão e o bebê pega a faca no ar, completando seu plano perfeito. Sem hesitar, o bebê se esfaqueia no ombro e a faca fica coberta de sangue. O traidor fica totalmente chocado com a cena e grita de terror, sem acreditar no que vê. Em seguida, o menino joga a faca ensanguentada em direção ao homem que o observa. O pobre coitado pega a arma no ar e congela de medo, sem saber o que fazer. No choque, ele acaba derrubando a caixa que estava segurando, então o pequeno protagonista respira fundo, se preparando para sua grande atuação. Logo depois, ele começa a chorar alto em cima da garota desmaiada no tapete. O homem segura a faca ensanguentada, completamente desesperado com toda a situação. Ao som, o avô e os outros vêm correndo para ver o que aconteceu. O ancião e seu filho encaram a cena com expressões sérias. O pequeno continua chorando e se apoia no cervo para fazer parecer que ele a protegeu. Furioso, o avô aponta para o traidor e o acusa de tentar atacar seu neto. O homem joga a faca no chão e tenta se defender, dizendo que não era o culpado. Mas o pai não acredita nele e o soca por usar machucar seu filho. Desesperadamente, ele explica que a garota atacou o bebê e ele se defendeu. O bebê continua sua atuação de choro enquanto o traidor grita em desespero com o nariz sangrando. Ele jura ao ancião que está dizendo a verdade, mas ninguém parece acreditar em sua história.
O pai do menino o acerta com outro soco e pergunta furiosamente onde está o presente. Desesperado, o homem procura o presente que derrubou no chão durante todo o caos. O avô elogia a garotinha por proteger seu neto e ordena que ela seja levada para descansar. O ancião coloca a mão no ombro do jovem mestre, que se tensiona. O ancião encara, seus olhos vermelhos brilhando intensamente de raiva. Ele diz que ensinou seu filho a criar cães, mas ele quase perdeu a esperança da família Liu. Então o grupo sai da sala, deixando o traidor ajoelhado no chão, completamente aterrorizado. O homem começa a suar frio e tremer de medo do que pode acontecer com ele agora. De repente, o pai do bebê se vira e o encara com um olhar cheio de ódio e desprezo. Ele o chuta forte e diz que lhe deu uma chance, mas ele ousou tentar machucá-lo de qualquer maneira. O homem tenta explicar, mas o mestre ordena que ele seja arrastado para fora e dado aos cães. Vendo seu plano ter sucesso, o pequeno protagonista finalmente suspira de alívio com o resultado. Com um ferimento no ombro, o pequeno olha para a garota inconsciente no chão, preocupado. Nesse momento, o mordomo se aproxima e diz que precisa levar a serva para ser tratada imediatamente, mas ele entra em pânico quando se lembra de que escreveu uma mensagem no chão bem embaixo dela. Então o menino se deita em cima da garota e balança a cabeça para impedir que o homem a leve. O membro da equipe então pega o pequeno mestre, levantando da garota inconsciente. Com isso, o mordomo coloca de volta no berço enquanto o menino parece muito angustiado. Vendo que o homem está prestes a pegar a serva, ele se pergunta se deveria nocauteá-lo com um choque elétrico. De repente, uma ideia o atinge e ele olha para a empregada com um novo plano em mente. O membro da equipe pega a garotinha, uma poça de sangue é deixada no chão do quarto. O protagonista fica chocado ao ver que a serva também está genuinamente ferida. Vendo a mancha de sangue na roupa da garota, o mordomo também fica muito surpreso. O pequeno está confuso com a situação e não entende como ela poderia ter se machucado. Então ele a leva para fora e ordena que o quarto do jovem mestre seja limpo. Sozinho no berço, o menino suspira de alívio, mas se pergunta o que está acontecendo. Mas ele deixa isso de lado, pois tem coisas mais importantes para fazer naquele momento. Ele pula para fora do berço, pronto para seu próximo plano. Em uma sala de massagem, um óleo especial está sendo preparado para sua mãe. A mulher então recebe uma massagem relaxante nas costas de uma das empregadas da casa. A mãe do menino parece muito relaxada, aproveitando-se o raro momento de paz. Mas a tranquilidade termina quando o pequeno pede leite, de repente assustando-a. Ele rasteja até ela e a mulher reclama que ele está aqui de novo com seu enorme apetite. O menino começa a se alimentar e a mãe reclama, perguntando por quanto tempo ele vai continuar chupando, mas ele precisa acelerar seu crescimento para poder falar e explicar tudo para sua serva. Uma semana depois, o tempo está passando voando na luxuosa mansão da família Lo. E assim, nosso personagem principal agora parece ter 3 anos de idade e finalmente conseguiu aprender a falar. A pequena serva de cabelos brancos ainda está lhe dando um olhar de lado sério. Ela ainda está convencida de que ele é o culpado por tudo o que aconteceu com seu irmão mais velho. Então o garoto se vira para Ye e simplesmente solta a bomba. Ele é o irmão dela. A garota fica totalmente chocada. Ela simplesmente congela e seus olhos ficam em um tom profundo de vermelho. Então ele pergunta a ela se o bolo que o irmão dela comprou para ela era bom. Essa pergunta leva de volta a memória e ela começa a ficar super emocionada. Em suas memórias, ela se lembra de seu irmão chamando ela e suas outras irmãs para comerem bolo. As 3 garotinhas ficam loucamente animadas ao ver um bolo de aniversário bem na frente delas. Ela se lembra de seu irmão mais velho cortando uma fatia de bolo para suas irmãs mais novas. A garota se lembra dele no telefone recebendo ordens para se juntar à sua equipe para uma missão. Uma das irmãs tenta pegar um pedaço, mas outra a impede, dizendo para ela esperar pelo irmão. Depois disso, as 3 pequenas estão na janela observando a lua, esperando que ele volte. Naquele momento, o rosto de seu antigo aparece refletido na lua cheia como uma memória. No reflexo da lua, seu antigo rosto se mistura com seu atual rosto de bebê. Ele olha para a garotinha com um sorriso gentil, seus olhos se enchendo de lágrimas. Percebendo que é ela não consegue mais se conter e simplesmente começa a chorar. Ela desaba no chão e começa a chorar copiosamente, apenas lamentando incontrolavelmente. Ele cobre a boca dela e a manda fazer silêncio para que ninguém descubra seu segredo. Com sua pequena mão, ele tenta abafar os soluços da garota para que eles não sejam pegos. Logo depois, ela joga os braços em volta dele, abraçando com toda a sua força, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. Ainda chorando, a garotinha pergunta se aquele na frente dela é realmente seu amado irmão. Mas o abraço é tão apertado que ele reclama que não consegue respirar em seu pequeno corpo de criança. Ela o solta e nosso cara fica um pouco tonto tentando recuperar o fôlego. Uma vez que ele se recupera, ele fica sério e olha para sua irmã precisando de respostas. Ela observa atentamente com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Então ele a pega e pergunta como ela foi parar ali e onde estão as outras irmãs. Com tantas perguntas, a menina fica sobrecarregada e pede ao irmão para ir mais devagar. Finalmente, os dois se acalmam e se preparam para conversar sobre tudo o que aconteceu.
A menina começa a explicar que naquele dia ele saiu para uma missão e simplesmente nunca mais voltou. Em um flashback, as 3 irmãs famintas estão esperando, olhando para o bolo que ele comprou. Uma das meninas se perguntava por que seu irmão estava demorando tanto para voltar. A mais nova até pergunta se ele as abandonou, já que ele nunca tinha ficado tanto tempo fora. Então, Yi decidiu procurá-lo e descobriu sobre seu desaparecimento no quartel-general da missão. Lá, ela viu a esposa de outro caçador gritando com o traidor sobre o desaparecimento de seu marido. O cara, sem paciência nenhuma, a chamou de louca e a empurrou com força. Outro caçador aparece e acusa o homem de ter entrado no portal com o jovem mestre Yu e os outros. Naquele momento, a pequena serva entendeu que esse homem estava por trás de tudo. O traidor apenas observa com uma expressão irritada no rosto, fumando seu cigarro casualmente. Ele libera seu poder de fogo, preparando-se para atacar seu acusador. Uma bola de fogo voa em direção ao homem que está paralisado de medo pelo ataque. Ele é atingido em cheio e seu corpo é completamente engolido pelas chamas intensas. O homem cai no chão derrotado, enquanto os outros apenas observam a cena sem fazer nada. Ele os avisa que espalhar boatos sobre o jovem mestre é uma atitude burra, já que a missão era de alto risco. Nosso cara diz que o traidor teve o que merecia por traí-los e, em seguida, pergunta sobre as outras meninas. Ouvindo a pergunta sobre as outras, a expressão da pequena muda e ela parece realmente preocupada. Ela começa a chorar de novo, deixando seu irmão totalmente confuso. Assustado com a reação repentina de sua irmã, ele pergunta preocupado o que aconteceu com elas. Em meio às lágrimas, a menina explica que só queria se vingar de seu irmão, mas então uma maré de demônios apareceu do nada. Flashback para um portal se abrindo e todos estão apenas lutando por suas vidas enquanto a invasão começa. A memória daquela maré demoníaca deixou absolutamente petrificada. Ela rasga as ruas destruídas, gritando freneticamente os nomes de suas outras 2 irmãs. Enquanto isso, um casal de caçadores passa comentando casualmente que sim, essa onda de monstros foi bem feia. Ela é deixada sozinha, apenas observando enquanto a cidade queima, completamente destruída, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela corre sem rumo por todo o caos e destruição. A pobre menina continua sua busca sozinha, abrindo caminho pelos escombros da cidade devastada pela invasão. Com as mãos todas arranhadas, ela desaba no chão, gritando os nomes de suas irmãs em absoluto desespero. É quando ela se lembra de seu irmão e simplesmente desaba soluçando e se perguntando onde ele poderia estar. De volta ao presente, nosso ANC vê um personagem principal confrontando sua irmã, dizendo a ela para não chorar, porque eles receberam uma segunda chance. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele jura que um cara chamado será o primeiro a pagar por isso. Em alguma prisão escura e imunda, cortamos para um corredor que está apenas salpicado de manchas. O traidor está trancado, gritando aos pulmões que é inocente e estava lá apenas para entregar um presente. No instante seguinte, ele é jogado contra as grades da cela com uma expressão de puro terror no rosto. Porque, surpresa, um demônio se materializa bem atrás do prisioneiro aterrorizado. O traidor cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se aproxima com a língua para fora. Tudo o que ouvimos é um grito horrorizado e, de repente, o corredor da prisão tem mais algumas manchas vermelhas. Com o traidor fora de cena, nosso MC declara que é hora de virar toda a família Liu de cabeça para baixo. Com lágrimas ainda nos olhos, sua irmã concorda, prometendo que fará tudo o que ele mandar. É quando ela se lembra de que tem uma missão muito importante para cuidar com Remen e MC. Então, ela simplesmente o levanta no ar, anunciando que é a hora do banho, mas ele protesta gritando que é o irmão dela. Mas a menina explica que agora ela é sua assistente pessoal e esta é sua missão diária. E assim, ela começa a carregá-lo para o banheiro enquanto ele está gritando aos 4 ventos que ele positivamente possível meio. Corta para o banheiro onde nosso MC está agora sentado em uma bacia enquanto ela prepara tudo para o banho dele. Ela se aproxima dele e diz que é hora de tirar a roupa, mas nosso MC insiste que ele pode cuidar disso sozinho. Mas ela não está ouvindo e com um sorriso ela simplesmente com suas roupas no ar. Ela olha para baixo e comenta com um bonitinho ao pequeno amiguinho dele. MC está absolutamente mortificado, basicamente morrendo por dentro com a pura estranheza de tudo isso. Super envergonhado, ele grita para ela não olhar, lembrando mais uma vez que isso não está nada bem. Ela então declara que, como ela é maior agora, é a vez dela de dar um banho em Ji. Chocado, o MC pergunta o que diabo está fazendo enquanto começa a tirar a própria roupa. O menino cobre os olhos, completamente envergonhado por suas ações. Então ela entra na banheira enrolada em uma toalha, deixando o menino totalmente atordoado. Enquanto ela está lavando, ela desabafa sobre o quanto as pessoas estão sofrendo lá fora, enquanto os ricos apenas desperdiçam tudo. Nosso MC fica furioso e diz que justiça é algo que você tem que fazer com as próprias mãos. Com isso, seu rosto se transforma em uma expressão de feroz determinação para mudar a realidade. Um momento depois, a menina se oferece para esfregá-lo melhor, enviando-o para um pânico total. Eles começam a discutir porque ele se recusa, mas ela insiste que foi instruída a fazer isso. Depois do banho, o menino está deitado no chão enquanto sua irmã guarda suas roupas. Ele está pensando em como é humilhante ser o irmão mais velho e ser tratado como uma criancinha. A menina pergunta o que há de errado, mas ele apenas vira o rosto fazendo beicinho e não responde.
Ela fica triste com a atitude dele e reclama que ele nunca foi tão mal com ela. Para evitar mais conversas, ele apenas solta um suspiro. Mas então ele se levanta, diz que não está mais bravo e que tem algo importante para perguntar. A menina sorri docemente e diz a ele para ir em frente perguntar o que quiser sem problemas. Então ele pergunta se ela despertou habilidades de elemento vento e sua irmã confirma. Nosso NC está pasmo porque o caso mais antigo registrado de um despertar foi aos 12 anos. Ele se pergunta como ela conseguiu realizar tal feito, sendo tão jovem sem nenhum treinamento. Ela apenas balança a cabeça e diz que também não tem certeza de como aconteceu. Ela explica que um painel simplesmente apareceu, mostrando suas estatísticas e guiando para despertar seu poder. Nosso MC fica completamente impressionado ao ouvir a palavra painel vindo dela. Naquele instante, ele se lembra de seu próprio sistema, aquele que exibe suas habilidades de trovão. Ele olha para a interface e se pergunta se a caixa de diálogo dela é o mesmo tipo de coisa. Então ele se pergunta como sua irmã também conseguiu um painel e despertou tão incrivelmente jovem. Ela percebe que ele viajou e pergunta se algo está errado, mas ele apenas ignora. Ele diz a ela que agora que ela despertou sua habilidade. Ela precisa treinar muito para ficar forte. Com um olhar determinado, a garotinha responde que vai treinar super pesado de agora em diante. Ele afaga a cabeça dela e diz que de todas as irmãs ela sempre foi a mais responsável. De repente, ambos ouvem uma batida na porta do quarto com gelo. Uma criada anuncia que o jantar está pronto e que o mestre ordenou que a mãe deles preparasse leite para ele. Ela entrega uma madeira cheia para a irmã do NC, que apenas olha para ela, surpresa. Ela pega uma madeira e nosso NC caminha até ela com um novo plano já se formando em sua mente. Ele diz que eles precisam usar todos os recursos que a família Liu tem para ficarem mais fortes e rápido. A garota pergunta como eles vão fazer isso, já que ela já está treinando o máximo que pode para subir de nível. Com um sorriso maroto, ele diz para ela abrir a boca e descobrir o segredo do poder. Embora esteja um pouco excitante, a garota abre a boca curiosa sobre o que seu irmão está aprontando. Ele então coloca a mamadeira na boca dela e diz para ela beber tudo e ver o que acontece. Seguindo a ordem dele, ela começa a beber o leite enquanto nosso NC a observa atentamente. De repente, uma aura roxa começa a girar em torno dela e ela fica chocada com a sensação. Confusa, ela pergunta ao irmão por que tanto poder está fluindo para o corpo dela tão facilmente. Nosso NC explica que a constituição única de sua mãe transforma cristais em algo como energia pura. Ele diz que é uma substância que até mesmo os esquadrões de elite teriam dificuldade em colocar as mãos durante as missões, mas a mãe deles pode produzir essa essência continuamente, tornando uma fonte inesgotável de poder. A irmã dele fica chocada, comentando que isso é algo inédito na academia. MSC suspeita que as famílias nobres estão escondendo segredos e manipulando as massas para lutar em suas batalhas por eles. Com um olhar determinado, ele conclui que eles têm que descobrir cada um desses segredos escondidos. Sua irmã então oferece a ele a mamadeira, dizendo para ele beber um pouco também para que ele possa ficar mais forte. Mas ele se recusa, dizendo para ela terminar tudo e atingir seu limite de poder primeiro. Então ele começa a se afastar, seus olhos fixos em seu próximo objetivo. Ele diz em voz alta que vai comer também enquanto sua irmã continua bebendo da mamadeira. Chegando ao quarto de sua mãe, as criadas se perguntam por que ele está de volta lá de novo. A próxima coisa que vemos é o garoto se alimentando diretamente de sua mãe na piscina da casa. A mulher reclama que já forneceu tanto leite que o pirralho simplesmente come sem parar. Uma das criadas rapidamente ordena que as outras preparem mais refeições medicinais para a madame. Nosso Messi pensa consigo mesmo que a vingança começa agora e que ele e sua irmã estão prestes a alterar a própria ordem dos céus. Enquanto raios caem sobre a mansão, ele jura que vai virar a família Liu completamente de cabeça para baixo. Nosso herói rasteja pelo chão de seu quarto com um olhar determinado no rosto enquanto procura por algo. Enquanto isso, temos um flashback do traidor surtando, gritando que o presente estava em sua mão enquanto ele procura freneticamente por ele. Então nosso NC espreita sobre um móvel e avista a caixinha que o traidor deixou cair. Com um sorriso satisfeito, ele pega o presente, imaginando que deve ser algo incrivelmente valioso para a família. Ele então abre a caixa e uma intensa luz azul ilumina seu rostinho. Dentro, ele encontra um grande cristal azul e se pergunta se é um cristal de besta mágica. Um painel do sistema aparece imediatamente informando de que é um raro cristal de habilidade do elemento trovão. Nosso MC está confuso, pois não tinha ideia de que habilidades podiam ser absorvidas em vez de cultivadas. O sistema explica que, após caçar feras evoluídas, há uma chance de obter esses itens raros. Nosso garotinho fica surpreso que algo assim exista, mas fica desconfiado, perguntando como a voz conhece seus pensamentos. Naquele momento, ele fica totalmente chocado, com uma expressão de puro pânico no rosto ao perceber o que aconteceu. A voz diz que está em sua consciência e ele zomba, dizendo que sabe tudo sobre esses tropos tromances. Ele se lembra que em sua vida passada, ele era um estudante viciado em jogos e romances online que tinham sistemas. Nessas histórias, os personagens principais recebem recompensas e viram a mesa vingando-se de seus inimigos. Furioso, ele grita que o sistema é inútil, mas a voz retruca que sem ele nem teria reencarnado.
O MC faz uma pausa, pensa por um momento e tem que admitir que a voz misteriosa tem razão. Com os braços cruzados, ele então questiona sua conexão com o sistema de sua irmãzinha. A voz nega qualquer tipo de ligação e o exorta a ficar mais forte e rápido. Ele concorda e fica focado, sabendo que precisa aproveitar todas as oportunidades que puder. Ele então se senta no chão e com intensa concentração começa a absorver a energia do cristal. Com isso, uma energia divina poderosa começa a fluir através de seu pequeno corpo. Um momento depois, ele estende a mão e invoca com sucesso sua nova habilidade lança de raio. Ele está completamente pasmo, tendo acabado de adquirir uma habilidade que deveria ter levado 10 anos para dominar. Ele sente o poder condensado na lança e se pergunta o quão forte ela realmente é. Sem pensar duas vezes, ele arremessa a arma com toda a sua força para testar seu novo poder. O protagonista observa enquanto seu poderoso ataque elétrico voa pelo ar. O som da explosão chama a atenção do avô, que vem correndo com o mordomo para ver o que aconteceu, mas o que eles encontram é o pai do garoto em sua cueca do Bob Esponja, reclamando com a mãe do MC sobre o barulho. O avô e a irmãzinha do MC ficam completamente chocados com a cena. O garoto olha para o buraco gigante que ele acabou de abrir na parede da mansão com sua nova habilidade. Furioso, o avô exige saber quem fez isso e o mordomo explica ouvir um raio vindo do quarto. Mas ao ver seu neto, o humor do velho muda e ele o levanta celebrando sua nova habilidade divina. Ele então elogia a mãe do garoto, agradecendo por ser tão produtiva para a família. No entanto, o pai do garoto parece irritado com toda a situação e reclama do barulho que ele fez. Com isso, o avô o repreende, dizendo que ele deveria estar orgulhoso do talento excepcional de seu filho. O avô então decide que levará seu neto para o festival anual de caça da família. Um momento depois, o chefe da família pergunta ao mordomo se está tudo arranjado para o evento. O velho ri, dizendo que seus descendentes precisam aprender seu verdadeiro valor de jovens. Conchegado nos braços de sua mãe, nosso protagonista está irritado, sem ter ideia do que eles estão planejando. E assim, o grupo caminha por um longo corredor em direção ao local do festival de caça. Uma vez lá, o avô usa sua energia para abrir um enorme portão circular na frente deles. O portão se abre revelando um grande vórtice rodopiante de energia rocha brilhante para todos. De pé diante do portal dimensional, o chefe da família se prepara para liderar o grupo para dentro. O MC fica atordoado ao perceber que a família Liu pode abrir portais dimensionais por conta própria. Ele fica zangado pensando em quantos segredos os poderosos escondem dos fracos que estão apenas lutando para sobreviver. O grupo então atravessa o portal e chega em uma floresta densa e silenciosa do outro lado. Enquanto o avô elogia, a mãe do MC reclama que ele nunca para de comer o dia todo. De repente, o pai do MC aponta para o céu e grita um aviso de que algo está se aproximando. Todos olham para cima para ver um rastro de fumaça se aproximando deles rapidamente. A coisa misteriosa corta as árvores em uma velocidade incrível. Logo, uma serpente gigante de várias cabeças aparece e ataca brutalmente um grupo de caçadores. Um caçador tenta atacar a criatura, mas sua arma se estilhaça, enquanto o outro usa um campo de força para se defender. Quando ele vê uma cobra Python de nível C e um rei Python de nível B em um portal de nível C, o protagonista e sua irmã ficam em choque e a garota reconhece um dos caçadores. Nesse instante, uma das serpentes ataca uma das caçadoras. Para surpresa de todos, a ruiva consegue manter a boca da criatura aberta com as próprias mãos. Mas ela está lutando com todas as suas forças para evitar ser mordida pelas presas afiadas do monstro gigante. Mesmo assim, a força da serpente é grande demais e a derruba com um único golpe. O líder dos caçadores então grita para que todos lutem enquanto se retiram da área perigosa. O líder do grupo tenta se defender do monstro com um escudo, mas outro caçador tenta atacá-lo por trás. A ruiva corre e grita desesperadamente para que ele tome cuidado, mas o soco do caçador atravessa o escudo, atingindo o capitão com força total. A força do soco faz com que o caçador que luta contra a serpente perca o escudo. Naquele momento, a serpente gigante é atingida por um raio roxo vindo de outro caçador. O outro caçador grita furiosamente com o traidor por atacar seu capitão. O traidor apenas sorri maldosamente enquanto se prepara para atacar outro homem. Com um golpe violento, ele ataca impiedosamente o caçador, deixando-o gravemente ferido. Um dos outros caçadores fica chocado, pois parece ter reconhecido o atacante. Ele revela que o homem é Kuei-Shen, um criminoso que já havia sido condenado antes. Kuei-Shen começa a rir como um maníaco com o desespero do caçador. Ele então chuta o homem, mandando-o voando com uma força incrível. O caçador ferido voa direto para a boca da serpente Hindi, que estava esperando por ele. Nosso pequeno protagonista observa tudo com uma expressão sombria. Ele se lembra de sua vida passada, quando Kuei-Shen jogou um amigo à sua destruição. Um respingo de sangue aparece simbolizando o que acabou de acontecer. Ele naquela época observou seus amigos sendo eliminados um por um. O monstro que eles estavam alimentando com seus próprios camaradas emerge imponente e aterrorizante. Com um sorriso cruel, o pai do MC ordena que alimentem a criatura para formar um tesouro.
Ele então diz a Kuishon para atacar o antigo de nosso herói sem pensar duas vezes. O capanga corre em direção ao jovem, pronto para desferir o golpe. Mas o cara ativa seu poder e se prepara para o inevitável confronto com seu inimigo. Aespis brilha com uma energia poderosa enquanto se aproxima. Seus dois punhos colidem em um impacto violento e cheio de poder. Ele nos diz que Kuyaizon é como um demônio que ama esmagar pessoas. É revelado que ele era protegido pela família Liu e agora é um de seus capangas. De volta ao presente, sua irmã se pergunta como eles podem possivelmente salvar a ruiva. Mas nosso protagonista parece ter uma ideia e seus olhos brilham, um plano já se formando em sua mente. Então ele se vira e começa a se alimentar novamente, o que realmente irrita sua mãe. Ela pergunta o que diabos ele está fazendo enquanto o nosso Messê enche a boca de leite, fazendo uma careta estranha. Ele cospe tudo, deixando-a completamente chocada. Enjoada, ela grita com o nosso herói por deixá-la toda suja e o joga no ar. Vendo a confusão, o avô do menino fica furioso por causa de toda a bagunça. Logo depois, a irmãzinha do Ensei entra em ação. Assim, ela pega nosso herói no ar, salvando-o da queda. A garota aterrissa com segurança no chão, segurando seu irmãozinho com cuidado em seus braços. Ela pergunta se seu irmão está bem e ele explica seu plano mestre para criar o caos para salvar o caçador. De repente, o pai do nosso jovem dá um tapa na esposa com força no rosto, deixando-a completamente atordoada. Ele então a agarra firmemente e a repreende por ser tão descuidada com o filho deles. Furiosa, a mulher diz que nem mesmo seus próprios pais jamais ousaram encostar um dedo nela e ela fica incrivelmente zangada. Com isso, ela invoca uma arma de gelo e vai atrás do marido em busca de vingança. O homem se defende com seus poderes, dizendo que ela precisa aprender uma lição por sua audácia. As crianças observam atentamente enquanto a luta se desenrola bem na frente deles. A mãe e o pai se enfrentam com suas habilidades, mas uma explosão de energia aparece repentinamente entre eles. O avô do menino aparece e os pais do Ensei apenas olham para ele. O avô diz que, como mãe, ela deve colocar o filho em primeiro lugar e não ser tão imprudente. Com um olhar furioso, ele diz a eles que ambos têm a responsabilidade por ambas as famílias. Com isso, o casal se acalma e dispensa suas armas enquanto as crianças observam à distância. A irmã do MC pergunta o que eles farão agora, mas ele diz a ela para não se preocupar porque eles estão chegando. De repente, a jovem empregada ouve um barulho estranho. O mordomo informa ao avô que sentiu um movimento vindo da mata próxima. A família também percebe algo se aproximando e entra em alerta máximo. Nesse instante, 3 goblins emergem da floresta com algumas expressões realmente estranhas em seus rostos. De um ponto de vista mais alto, vemos os goblins começando a se aproximar da família do Ensei. As criaturas começam a gritar desesperadamente como se estivessem se preparando para uma batalha. Na sequência, os 3 monstros são empalados por estacas de madeira que os perfuram impiedosamente. O pai do Ensei pergunta como isso é possível, já que a área deveria ter sido limpa antes. O avô reclama, isso é o que acontece quando tudo que você sabe é como causar problemas em bares em vez de estudar. Nesse instante, a mãe do menino começa a brilhar como uma energia roxa. E irmãzinha explica que a essência de sua mãe atrai bestas demoníacas, especialmente as de alto nível. Com isso, os sons de muitos pés de goblin começam a se aproximar, colocando o grupo em alerta. Então, uma horda de goblins de elite aparece diante deles, liderada por um nível B. Um dos monstros salta em direção à família com seu machado pronto para atacar sem piedade. Imperturbável, o avô ordena que seus subordinados cuidem da situação imediatamente. E assim, a família começa a lutar contra os monstros usando suas poderosas habilidades elementais. Aproveitando todo o caos, nosso Messei diz à irmã que é hora de eles saírem dali. Então, a garota corre em direção a um penhasco com seu irmãozinho em seus braços. Sem pensar duas vezes, a irmã do Enki pula do penhasco, caindo em alta velocidade com o nosso jovem herói. Naquele instante, os olhos da garota brilham intensamente enquanto ela ativa sua habilidade especial. Usando seu poder do vento, ela começa a voar pelos céus, carregando seu irmão para a segurança. Nosso MC pergunta quando ela aprendeu a voar e ela diz que foi uma recompensa do sistema. Surpreso com essa revelação, nosso protagonista fica confuso e pergunta que tipo de tarefa era. A garota revela com um sorriso que a tarefa do sistema era simplesmente dar um banho em seu irmão. Em um flashback, vemos que ao completar a missão, ela recebeu a rara técnica de Vu como recompensa. Nosso protagonista fica irritado, se perguntando como um sistema poderia dar uma recompensa tão incrível por uma tarefa tão boba. E a irmã ruivinha do protagonista está lutando bravamente contra uma serpente, golpeando-a com sua espada afiada. Mas então outra serpente enorme aparece e ataca os outros caçadores, quebrando seus escudos com facilidade. Com um golpe poderoso, a criatura lança uma das caçadoras para longe, quebrando completamente sua guarda. No chão, a mulher grita desesperadamente para seu capitão que eles não podem mais lutar. O capitão do grupo então confronta Kuxian, perguntando por que ele está os atacando dessa forma. Com um sorriso malicioso, o traidor diz que gosta de ouvir os gritos de suas vítimas. O líder pergunta quem é seu mestre e diz que violar o acordo da guilda é contra a lei.
O vilão responde que as leis são apenas para os fracos e para os plebeus como eles e que ele não poderia se importar menos. Logo depois ele corre em direção ao capitão em alta velocidade, pronto para desferir um golpe. Mas em vez disso, ele ataca uma das caçadoras pegando-a desprevenida com sua incrível velocidade. Derrotada, a mulher implora ao seu capitão para salvá-la desse homem terrível e sem coração. Sem qualquer piedade, o traidor a joga diretamente na boca da serpente gigante como um lanche. A serpente gigante devora a caçadora sem um pingo de piedade, bem na frente de todos. Em desespero, o capitão grita que a missão falhou e diz para todos correrem por suas vidas. A ruiva está paralisada de medo e choque com a cena horrível que acabou de testemunhar. Cegado pela raiva, o líder do grupo avança com sua espada, gritando que vai acabar com o traidor. Ele desfere um golpe poderoso, mas o vilão se move rapidamente e desvia do ataque com facilidade. Em um instante, o traidor contra-ataca e acerta um golpe direto no capitão. Vendo seu líder ferido, a jovem chama um homem de monstro e se prepara para lutar. Ela então joga um objeto no inimigo, tentando ganhar tempo. Mas o traidor nem sequer se move, já que a pedra que a garota jogou não faz nada com ele. O golpe apenas rasga uma parte da camisa do traidor. O vilão diz que é uma pena eles terem esbarrado nele aqui, porque todos eles vão perecer. Ele salta em direção à garota com suas garras afiadas prontas para atacar. Aterrorizada, a jovem está cercada pelos fragmentos de uma espada quebrada. No último segundo, o capitão se joga na frente dela, recebendo um golpe fatal em seu lugar. O líder cai sem vida no chão enquanto o traidor simplesmente o ignora e segue em frente. O traidor joga o corpo do capitão, que é então devorado pela serpente gigante. Desesperada, a garota grita de terror com a cena horrível que acabou de testemunhar. Vemos a serpente gigante devorando o capitão enquanto raios roxos saem de seu corpo. O vilão olha para a garota e diz que é uma pena porque ele queria adicioná-la à sua coleção. Ele queria transformá-la em um de seus espécimes para exibi-la como um troféu. Com sua mão manchada de sangue, ele se prepara para atacar a garota. O vilão então coloca sua mão no rosto dela enquanto ela chora completamente desesperada. Em seus momentos finais, a garota clama por seus irmãos se perguntando onde eles estão. De repente, uma espada de raio gigante aparece e uma voz diz que eles chegaram para salvá-la. O traidor se vira e consegue bloquear o ataque poderoso com o braço. O golpe causa uma explosão de energia amarela, mas o vilão apenas afasta. A jovem olha para cima surpresa e chama o nome de sua irmã, Ye. Naquele momento, o protagonista e sua irmã pousam no chão prontos para a batalha. A garota reconhece a antiga aparência do protagonista e o chama de irmão. Nosso protagonista diz à irmã que explicará tudo mais tarde, mas agora eles têm peixes maiores para fritar. Enquanto isso, a ruiva está apenas observando com essa expressão de o que diabos está acontecendo no rosto. Enfrentando a serpente, nosso homem percebe que a besta evoluiu a mastigar despertadores, algo que nunca foi registrado antes. Ao mesmo tempo, o vilão parece estar se libertando de algo enquanto essa intensa energia amarela gira ao seu redor. Com o impulso final, ele libera todo o seu poder de uma vez, quebrando o que quer que o estivesse segurando em um instante. O bandido então olha para eles e zomba, perguntando se não são o jovem mestre e sua pequena serva. E assim o trio de irmãos enfrenta seu oponente, pronto para a luta que está prestes a acontecer. A ruiva pergunta, totalmente confusa como eles sabiam sobre ela e por que eles tinham a outra garotinha com eles. Mas o bandido apenas ignora sua pergunta e começa a planejar como ele vai lidar com essa nova situação. Nosso protagonista então percebe que seu inimigo não é um idiota descerebrado, mas sim um cara esperto. O homem revela seu plano mestre de transformar a serva em uma marionete sem mente e entregar nosso protagonista ao seu chefe. Em seguida, vemos as consequências do poder do vilão tendo derrubado vários caçadores sem piedade. Múltiplas armas feitas de energia vermelha aparecem pairando sobre os caçadores derrotados, revelado que o inimigo tem um poder do tipo metal, permitindo que ele funda armas com seu próprio corpo. Nosso protagonista então analisa seus níveis de poder e percebe que a diferença entre eles é enorme, mas então uma ideia surge na mente do nosso protagonista e seus olhos se iluminam. Ele se vira para suas irmãs e diz para elas ouvirem com atenção e seguirem sua liderança. Do outro lado, o adversário se prepara para lutar enquanto uma energia estranha irradia dele. O vilão lança um ataque rápido como um raio com suas garras, mirando direto em nosso protagonista. Vendo o perigo, suas irmãs saltam para trás e ele se prepara para revidar. Ele então ativa seu despertar divino do tipo relâmpago, liberando uma imensa energia amarela. Nosso protagonista usa seu poder para desviar dos ataques do vilão em super velocidade. O vilão fica perplexo quando vê a técnica do garoto, reconhecendo-a como um movimento proibido. Ele então se lembra de que há um tempo derrotou alguém que usou exatamente a mesma técnica. Em suas memórias, ele recorda o confronto contra a vida passada do nosso protagonista. Juntando as peças, ele percebe quem é o garoto e começa a rir da coincidência insana. No entanto, o corpo de tamanho infantil do nosso protagonista não consegue lidar com tanto poder e começa a falhar. Sabendo que ele tem apenas uma chance, ele grita os nomes de suas irmãs para dar início ao plano real. O vilão ouve um barulho e vira a cabeça em direção ao som. Naquele momento, a irmã ruiva aparece segurando uma pedra gigante pronta para esmagar o inimigo. Sem pensar duas vezes, a garota arremessa rocha maciça direto no vilão.
mas o inimigo desvia do ataque com facilidade e a pedra se estilhaça no chão com o impacto. Ele então percebe um som estranho, um rastro de energia verde movendo-se rapidamente pelo chão. O homem fica imediatamente em alerta, vendo a energia vindo em sua direção, pronto para tudo. De repente, uma tempestade gigantesca de vento e poeira se forma bem na frente dele. A pessoa por trás desse ataque é a outra irmã, usando sua habilidade de vento. Mesmo dentro do tornado, o adversário não se abala, dizendo que são apenas truques baratos. Aproveitando a distração, nosso protagonista concentra seu poder e cria uma lança de raio de força total. Usando uma técnica divina de artes marciais, ele joga a arma com cada grama de força que seu corpo tem sobrando. O vilão gira surpreso e amaldiçoa sua MC por ser tão astuto enquanto se prepara para o golpe. A lança de raio atinge o bandido bem na cabeça, ferindo-o gravemente no impacto. O ataque é tão poderoso que atravessa o adversário e continua seu caminho até o céu. A energia da lança causa uma explosão enorme, deixando um rastro de destruição na floresta. Exausto, o RMC desaba e sua irmã imediatamente começa a repreendê-lo por usar um movimento tão imprudente. Com isso, ambas oram por ele, super preocupadas com sua condição depois que ele se esforçou tanto. Mesmo ferido, o vilão apenas sorri e diz que não importa, porque ele vai proteger o jovem mestre das duas garotinhas. Com um sorriso assustador, ele revela uma lâmina enfiada, pronto para ir com tudo de novo. Sem perder tempo, ele corre em direção às duas garotas em alta velocidade para acabar com elas. A serva grita um aviso e salta na frente da ruiva para protegê-la do ataque inimigo que se aproxima. Com um golpe brutal, ele acerta um golpe direto na garota de cabelo branco com uma força incrível. O impacto a faz voar e ela acaba batendo forte contra uma árvore. O vilão então encara a outra jovem e diz para ela não se preocupar, a vez dela está chegando. Ele transforma suas mãos em lâminas afiadas e se prepara para seu próximo ataque implacável. Com suas lâminas, ele prende a jovem e diz para ela ser uma boa isca para seus planos. Mas um raio amarelo parece desviar o ataque, salvando a garota no último segundo. O inimigo então mira no protagonista, pronto para atravessá-lo com sua pequena adaga. Ele segura a arma com força e abaixa, totalmente intencionando acabar com o garoto ali mesmo. A lâmina então perfura as costas de RMC, ferindo gravemente. O vilão manda voando enquanto que a irmã de cabelo vermelho observa em completo desespero. A garota então consegue se libertar, pega seu irmão ferido e foge. O vilão fecha o punho, perguntando por que nosso MC está com tanta pressa para encontrar seu criador. Mas nosso protagonista, embalado nos braços de sua irmã, responde que na verdade o inimigo é quem está prestes a ser derrubado. Com o olho sangrando, o adversário fica furioso com a audácia do garotinho. De repente, uma figura aparece no céu, gritando e chamando de vira-lata ingrato por ousar atacar seu mestre. Este é o avô do nosso MC, que está olhando para ele com olhos de pura raiva. O vilão então entende que o ataque chamativo anterior era, na verdade, um sinal para chamar a atenção da família. Apenas sorri, confirmando o plano inteligente que ele inventou. Voltando um pouco, a família chega ao local da luta e o mordomo diz que o jovem mestre sumiu. O pai reclama que o garoto já consegue andar e o mordomo informa que a serva também desapareceu. Furioso, o chefe da família grita com seus homens para se apressarem e encontrarem os dois. Naquele momento, eles veem o rastro de luz do ataque do nosso MC e sabem exatamente para onde ir. O avô então usa seu poder de raio e voa em alta velocidade em direção ao sinal. Chegando ao local, o avô imediatamente avalia a situação e o vilão começa a entrar em pânico. Ele então pensa que sua única chance é capturar o protagonista para usar como refém. Ele avança em velocidade máxima contra os irmãos para tentar agarrá-los. Mas a irmã de cabelo vermelho saca um cajado e se prepara para contra-atacar para proteger seu irmão. Ela desferra um golpe poderoso no inimigo que não estava esperando por isso. O homem fica atordoado com o ataque da garota e olha para ela com pura raiva. De repente, o pai do protagonista aparece furioso e chama o vilão de inútil por seus fracassos. Ele então ataca o vilão que tenta fugir, alegando que nada disso foi culpa dele. No entanto, o homem acaba encurralado por uma das feras gigantes da área, sem ter para onde correr. Sem piedade, a criatura ataca de uma vez, dando a ele zero chance de escapar. Depois disso, a serpente começa a evoluir, transformando-se em uma poderosa criatura dourada. O mordomo corre até as crianças e diz que nosso MC está bem, apesar do ferimento que sofreu. O avô elogia as garotas e diz que a serpente agora está pronta para que elas colham seu tesouro raro. E é aí que a ficha cai, as famílias nobres estão usando cives para alimentar e evoluir essas feras. Com isso, o avô e seu filho se preparam para enfrentar a poderosa criatura dourada que emergiu. O choque entre eles então gera uma explosão gigantesca de energia vermelha por todo o choque entre eles, desencadeia uma explosão. De dentro da fumaça, duas figuras emergem enquanto as crianças observam tudo se desenrolar de uma distância segura. Nosso herói então junta 2 e 2, as famílias nobres estão usando civis para alimentar e fortalecer essas feras. Logo depois que o vovô e o pai se preparam para lutar com uma poderosa criatura dourada que acabou de aparecer, ele então menciona que esta colheita foi muito melhor do que ele esperava obter naquele dia.
O vovô ordena que o mordomo leve as duas garotas para coletar os materiais restantes para o armazém. Em sua cabeça, o velho já está tramando misturar os itens ruins com sucata para vender para os vantajosos médios. E para os itens de alta qualidade, ele quer aumentar os preços e fazer com que os esquadrões da linha de frente paguem caro. Ele então entrega o saco de veneno para seu filho usar e criar novas conexões importantes. Enquanto isso, o pai do nosso cara apenas observa com um sorriso malicioso estampado no rosto. O vovô entrega o chifre da cobra prateada para ser levado para a casa de leões. Quanto às escamas, ele diz que vai transformá-las em tesouros de proteção para seu precioso neto. Ouvindo tudo isso, nosso protagonista fica com uma expressão perplexa no rosto, completamente confuso com suas ações. Com isso, o mordomo se curva diante de seu mestre e concorda em seguir todas as suas ordens. No entanto, o pai do garoto intervém e pede ao pai que entregue a essência do rei cobra. O vovô resmunga, dizendo que tem uma esposa excelente que seria melhor para o filho dela acompanhar com pé a ele. Naquele momento, a mãe do protagonista se aproxima enquanto suas irmãs observam ao fundo. O pai do nosso herói fica chocado com a presença dela e apenas olha, incapaz de reagir. Sua expressão então muda para raiva e ele range os dentes com força. Nos braços de sua irmã, o protagonista olha para trás e encara o homem com uma expressão muito séria. O vovô então joga a essência de cobra para o mordomo, que a pega com facilidade. Segurando a esfera de energia, o mordomo fica maravilhado com o poder que ela está irradiando atualmente. O chefe da família diz que seu filho mais velho está evoluindo e que isso será útil. Ajoelhado, o mordomo agradece por sua generosidade e jura lealdade eterna à família. Alguns dias se passam e vemos a luxuosa mansão do clã Lu sob um céu selado. No quarto, nosso herói segura um pingente enquanto seu irmão o informa que Shon agora é sua criada, e assim, as duas irmãs aparecem vestidas com uniformes de empregada e sorriem para ele. Ele então olha para o pingente e uma mensagem do sistema o informa que ele recebeu um item defensivo de rank A. Vendo sua expressão, uma das meninas pergunta preocupado o que há de errado com o irmão dela. De repente, os olhos do garoto brilham e ele atinge o pingente com seu poder de raio. Ele está usando sua habilidade de raio para tentar sobrecarregar o pingente. Uma enorme explosão de energia amarela então sai da janela de seu quarto. As duas irmãs encaram nosso herói completamente chocadas com a demonstração de poder. Mesmo com a descarga elétrica, o pingente permanece completamente intacto, sem um único arranhão. Ele pensa consigo mesmo que este pequeno experimento confirmou que as feras evoluem sem eles dar despertarem. Nosso protagonista entende que as famílias nobres usam pessoas comuns como isca para seus esquemas. Dessa forma, eles colocam as mãos em recursos poderosos e equipamentos que os fracos nunca teriam acesso. Mas o que eles ensinam na academia é que os nobres arriscam suas vidas para proteger os impotentes. Lembrando de toda essa hipocrisia, nosso protagonista fica furioso e cerra os punhos. As irmãs então perguntam se a informação é realmente tão poderosa. Ele se vira e explica que está apenas começando a entender o quão perigosa é a falta de informação. Ele então diz que de agora em diante eles devem usar a família Liu para coletar mais informações. Com um olhar determinado, as duas meninas concordam em seguir o plano de seu irmão mais novo. Um momento, o herói pergunta a Shon por que ela estava com aquela equipe divina. Ela hesita em responder e a outra irmã comenta que quer saber por que seu próprio poder é tão forte. A irmã ruiva fica sem palavras e a outra apenas a encara intensamente. Então o protagonista pergunta sobre a outra irmã chamada Sansan e a jovem fica tensa. Ao ouvir o nome da outra garota, a jovem fica completamente em choque. Com lágrimas nos olhos, ela tenta explicar o que aconteceu com Sansan. Ela então desaba no chão e começa a chorar desesperadamente, incapaz de parar. Com isso, o protagonista cobre sua boca e avisa para não chorar alto ali. Depois de se acalmar, ela se senta na cama ainda muito abalada pela situação. Ela começa a explicar que naquele dia, Yi saiu para procurar o irmão deles e nunca mais voltou. Em um flashback, vemos uma pequena Shun faminta olhando para um pedaço de bolo. Sua mão se estende para pegar a cereja em cima do bolo. Ela tem um olhar triste no rosto, esperando que seus irmãos voltem para casa. Ela então decide ir procurar seu irmão e Yi para que eles possam voltar para casa mais cedo. Então Shun começa a procurar pela casa escura, chamando o nome de Sansan. Assustada, ela corre pelo corredor escuro e pede para sua irmã parar de brincar. De volta ao presente, o garoto fica chocado ao saber que Sansan fugiu de casa. Ela explica que do telhado, ela viu que a maré de bestas foi causada por uma pessoa má. Nosso herói pergunta se a maré de bestas não deveria ser um desastre natural incontrolável. Em suas memórias, ela estava procurando desesperadamente por Sansan pelos telhados da cidade. Ela estava então tentando abrir uma porta e implorando para a pequena sair dali rapidamente. Nesse momento, ela olha para o lado com uma expressão de puro medo e preocupação. No telhado, ela avistou um homem misterioso segurando um cajado sob a lua cheia. O rosto do homem estava escondido nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensa luz vermelha. Ele então levantou seu cajado, que começou a brilhar com uma energia poderosa. Com isso, ele bateu o cajado no chão, liberando uma enorme onda de energia. Um enorme círculo mágico vermelho então se formou no chão, iluminando toda a área.
O círculo então disparou um raio de luz vermelha que ascendeu em direção ao céu escuro. O raio abriu um buraco no céu, criando um portal vermelho. Um olho reptiliano gigante apareceu no portal e Shuon ficou completamente aterrorizada. Um momento depois, o misterioso portal vermelho simplesmente se materializou no céu noturno, e dele emergiram várias feras demoníacas vermelhas prontas para causar estragos na cidade. Com lágrimas nos olhos, Shuon está completamente aterrorizada apenas lembrando daquela cena. Em suas memórias, ela estava sozinha e cercada por enormes feras demoníacas vermelhas. Do portal no céu, inúmeras criaturas saíram, atacando todos à vista. Ela explicou que estava sendo perseguida por um lobo demônio quando um painel apareceu. O sistema então notificou que ela havia despertado um poder divino de cultivo corporal. Seguindo as ordens do sistema, ela deu um salto incrível entre dois edifícios para escapar. De volta ao presente, ela conta a eles que correu até encontrar a equipe de subjugação que a acolheu. Nosso protagonista está pasmo que outro sistema apareceu e por todos os milagres que estão acontecendo com Elesa, e diz que se todos eles têm sistemas, San também pode ter um e ainda pode estar viva. Nosso herói concorda e diz que eles usarão a rede da família para encontrar pistas sobre ela. De repente, Shuon diz que recebeu uma tarefa do sistema com uma recompensa. Sem qualquer aviso, ela pega seu irmão nos braços, deixando-o completamente surpreso. Ele está aterrorizado e se pergunta se isso vai acontecer com ele de novo. As duas irmãs saem correndo animadas porque a missão do sistema é dar um banho em seu irmão mais uma vez. As duas irmãs estão correndo animadamente pela mansão com o nosso MC, que está gritando a plenos pulmões sobre seu sistema maluco. E assim, eles chegam a um banheiro enorme e luxuoso para começar a missão que lhes foi dada. A ruiva então levanta nosso garotinho no ar, comentando quão fofo ele é, enquanto a outra concorda totalmente. Sua irmã continua a provocação, parecendo achar toda a situação bastante hilária. Isso deixa nosso garoto completamente mortificado e ele começa a gritar a plenos pulmões de puro constrangimento. Agora, na banheira, uma das irmãs lava o cabelo dele enquanto a outra o observa com um sorriso. As duas parecem estar se divertindo muito, espalhando água por toda parte durante a hora do banho do jovem mestre. Após o banho, eles o seguram e comentam como um garotinho ele foi, mas ele reclama que eles mudaram. De repente, a irmã ruiva para a morta em seus rastros, uma expressão muito nervosa invade seu rosto. Vendo sua reação, nosso MC pergunta preocupado o que aconteceu para fazê-la ficar assim. Ela então aponta com um olhar aterrorizado em seu rosto, revelando que a maré de bestas foi causada por aquela pessoa. O protagonista e sua outra irmã ficam completamente chocados com a revelação que acabaram de ouvir. Em outro lugar, vemos o mordomo caminhando ao lado de um homem com uma cicatriz no rosto. Ampliando, temos uma visão melhor do rosto do homem, que tem um olhar muito sério e intimidador. Em um flashback, a garota viu o mesmo homem em um telhado usando um cajado para criar a maré de bestas. Em sua memória, o homem cria um enorme círculo mágico vermelho que abre o céu. Deste portal, um olho reptiliano gigante guiante aparece, deixando a garota absolutamente aterrorizada. Então, nosso Nancy declara que é o filho do futuro chefe da família e diz para não pirarem. Com isso, os três continuam pelo corredor, enquanto os dois homens seguem mais à frente. Nosso Nancy os encara com uma expressão séria e desconfiada enquanto eles passam. Enquanto passam por ele, a irmã de cabelo vermelho fica extremamente nervosa e não consegue esconder o medo. O homem com a cicatriz percebe a reação da garota, mas não diz uma palavra sequer. Chegando mais perto, as duas irmãs cumprimentam o mordomo com sorrisos forçados no rosto. O mordomo então se curva ao nosso Nancy, dirigindo-se a ele respeitosamente como mestre. O protagonista observa os dois se afastarem pelo corredor com um olhar muito severo. Eles chegam a uma porta e o mordomo anuncia que Joaquim voltou para ver o mestre da casa. RMC percebe que é sala de reuniões e decide espionar a conversa deles. Sua irmã fica preocupada e pergunta se eles não serão descobertos ali. Mas ele diz para ela não se preocupar, parecendo ter um plano em mente para isso. Com o plano em andamento, deles se aproximam sorrateiramente da porta. O protagonista então invade a sala com suas irmãs e um guarda grita que ele não pode entrar. Lá dentro, seu avô está sentado em sua mesa com os dois homens que olham para a cena surpresos. As irmãs se curvam e se desculpam desesperadamente dizendo que não conseguiram impedir o MC, mas o garotinho ignora tudo e corre com os braços bem abertos chamando pelo vovô. O chefe da família dispensa os outros e diz ao neto para ir até ele com um sorriso. Com o nosso MC no colo, ele fala sobre o poder da família e pergunta sobre as novas marés de bestas. O mordomo e o homem com a cicatriz ouvem lentamente as ordens do mestre. O homem então relata que já encontraram novos grupos de bestas e que podem atacar a qualquer momento. Ouvindo isso, nosso jovem herói fica furioso, percebendo que a academia está mentindo e enviando os alunos direto a uma zona de perigo. Em um flashback, vemos um professor dizendo que as marés são um desastre natural e que os despertos são protetores. O mordomo diz que já fez os preparativos para a guilda postar missões com altas recompensas, atraindo muitas equipes.
O avô elogiou o homem, dizendo que sua família serviu a deles por 3 gerações e ele está muito satisfeito com isso. O mordomo então faz um gesto para o homem com a cicatriz que parece entender a mensagem imediatamente. Sem pensar 2 vezes, o homem se ajoelha no chão e diz que é uma honra trabalhar para a família Liu. O mordomo agradece a ele pelo presente que ajudou seu filho a alcançar o pico do Rank B e expressa sua gratidão pela bondade do mestre. O chefe da família sorri e ordena que eles prossigam com o plano da maré de bestas como haviam combinado. O homem permanece ajoelhado e aceita a ordem de seu mestre sem questionar. O avô também ordena que preparem equipamentos caros e serviços de entretenimento para os sobreviventes. Veja um flashback de um cara que se parece com uma versão mais jovem do avô do nosso MC, relaxando em uma fonte termal com várias garotas enquanto uma empregada observa a distância. O mordomo se curva perante seu mestre e aceita todas as ordens dadas sem hesitação. A noite cai e vemos a enorme e luxuosa mansão da família Liu sob o luar. De volta ao quarto, nosso MC explica o plano da família para suas irmãs de abrir portais e usar as pessoas como isca. Ele diz que eles usam os despertos para lutar contra as bestas, permitindo que eles coletem toneladas de recursos valiosos. Sua irmã fica indignada e pergunta como eles podem ser tão cruéis, se perguntando se aquelas pessoas não são consideradas humanas. Nosso MC então explica que para os nobres eles são os únicos humanos e todos os outros são apenas gado. A irmã de cabelo vermelho sugere contar a todos sobre o plano, mas nosso jovem interrompe. Ele diz que mesmo que contem a verdade, ninguém vai acreditar neles. Isso deixa as duas preocupadas e elas perguntam ao irmão o que devem fazer agora. Nosso Messias então declara que eles vão derrubar os capelas da família Liu e impedir a maré de bestas. Ele então chama suas 2 irmãs para mais perto dele para explicar o plano. As 2 garotas se inclinam para ouvir o que ele tem a dizer. Sussurrando, ele conta a elas seu plano e elas ouvem com total atenção. O menino pergunta se elas entenderam tudo, e as 2 acenam em confirmação, mas elas ainda estão preocupadas, perguntando se realmente podem derrotar um inimigo tão forte. Nosso MC diz que eles têm 3 semanas para se preparar, já que o plano começa no final do mês. Ele levanta sua mamadeira e diz que eles precisam aumentar o poder, mas sua irmã está totalmente confusa sobre como. Naquele momento, nosso jovem herói e seus cabelos brancos trocam um olhar significativo. Sem esperar, ele coloca a mamadeira na boca da outra irmã, que é pega de surpresa. Ela bebe o leite e fica chocada ao sentir seu poder disparar sem nem mesmo treinar. Nosso MC então sai correndo dizendo que vai comer alguma coisa também enquanto elas terminam o leite. A mãe do MC está meditando pacificamente quando é repentinamente interrompida por seu filho. Ela então reclama que seu apetite continua crescendo, chamando de pirralho por nunca estar satisfeito. 3 semanas depois, nosso MC se pergunta se atingiu seu limite enquanto olha para uma tela do sistema. O sistema informa sobre uma nova habilidade e ele se pergunta se pode ser Kebon em um hospedeiro. Ele considera se pode se recuperar ao seu estado atual sem ter que, você sabe, passar mais 9 meses no útero. Além disso, nosso jovem percebe que pode usar sua nova habilidade como um método de ataque. Uma ilustração mostra como sua nova técnica pode ser usada para atacar diretamente seus inimigos. Naquele momento, suas irmãs invadem a porta animadamente, dizendo que está tudo pronto. Reunidos na sala, os 3 irmãos começam a discutir seu plano para impedir os inimigos que se aproximam. Em outra cena, a irmã de cabelo branco sussurra que já desenterrou tudo sobre o homem chamado Juchun. Ela revela que ele é um mestre do despertar divino e um dos melhores graduados de sua classe na academia. Então outra empregada diz para eles manterem a calma, alertando sobre o perigo que aquele homem representa. De volta à reunião dos irmãos, a irmã de cabelo vermelho entra na conversa, dizendo que também descobriu algumas informações importantes sobre o Light. Aparentemente, o Lorde deu a ele uma essência de vida de alto nível, elevando ao pico do Rank B. Ouvindo isso, a irmã mais nova percebe que ele é muito mais forte do que o último inimigo que enfrentaram juntos. O MC então avalia seu próprio poder, observando que ele apenas atingiu o estágio inicial do Rank C. Ele menciona que Xuan atingiu o pico do Rank D em 3 semanas, mas mesmo juntos eles ainda não têm chance. Mas a Ruiva se anima, dizendo para eles não se preocuparem porque ela desbloqueou uma nova habilidade depois de dar um banho nele. Ambas as irmãs ficam super animadas e perguntam que tipo de poder ela conseguiu despertar. Com um sorriso presunçoso, a garota diz que sua nova técnica tem um nome muito legal e épico. Ela então faz uma pose e grita que o nome da habilidade é Blooded Rush. A irmã de cabelo branco fica impressionada com o nome, enquanto o MC parece um pouco envergonhado. Confiante, ela explica que a técnica torna 5 vezes mais forte por 30 segundos. Ela se gaba de que com seu novo poder, um soco será o suficiente para mandar o inimigo voando para o outro lado do planeta. Animada, ela começa a fazer shadowboxing enquanto sua outra irmã bate palmas entusiasticamente. O MC esboça um sorriso confiante. Ele já tem uma ideia para o plano, mas não consegue deixar de se perguntar por que o sistema deu a eles habilidades tão incríveis só por dar banho nele. Mesmo assim, ele está preocupado porque o poder deles pode não ser suficiente para derrotar o inimigo. Vendo a preocupação do irmão, a Ruiva pergunta que tipo de informação ele conseguiu reunir para o plano.
MC então mostra um sorriso muito convencido antes de revelar seu grande segredo. Ele diz que seu conhecimento é crucial e que descobriu que o inimigo estará ativo na cidade à 1 da manhã. Então vemos que o MC ouviu o homem com a cicatriz dizendo ao avô que tudo está pronto para o ataque ao Nivatak. Ouvir isso, a irmã de cabelo vermelho fica completamente pasma com a revelação. Ela começa a entrar em pânico dizendo que é exatamente onde está localizada a base do grupo de despertar divino dela. Então ela grita que o comandante está em perigo e corre para avisar os outros sobre o ataque. Mas nosso jovem herói a impede, agarrando seu braço e usando um pouco de seu poder de raio para detê-la. Então ele diz para ela não ser tão apressada, pois eles ainda têm tempo para agir e salvar todos. Com um olhar determinado, ele afirma que já tem um plano para derrotar Zutchun. Ambas as irmãs ficam super animadas, perguntando se ele realmente já tem um plano. Nosso jovem herói então se inclina e começa a sussurrar os detalhes de sua estratégia secreta. Ele diz com confiança que eles têm mais do que tempo suficiente e que esta noite eles vão derrubar Zutchun. Ambas as irmãs concordam, prontas para a missão. A noite cai sobre a cidade e a lua cheia ilumina o cenário para a operação que está prestes a começar. O relógio na parede marca meia-noite, indicando que a hora da emboscada está se aproximando. Vestidos com equipamentos e máscaras pretas, os 3 irmãos se preparam para iniciar a operação. Alguém menciona que o inimigo tem uma habilidade poderosa chamada Chicote Divino. Essa técnica permite que ele transforme seus braços em chicote, combinando com o aprimoramento do corpo. Com este poder, ele é capaz de destruir até mesmo a armadura de metal mais resistente. Nosso trio de heróis então salta de um telhado, começando sua infiltração noturna. Eles vão pelo céu noturno com a lua cheia ao fundo. Descendo em direção a um prédio, um deles relata que encontrou um sinal e que o alvo está lá. A irmã de cabelo branco agradece a seus camaradas do grupo Romã por economizar um tempo deles. Olhando para baixo, eles avistam um prédio onde uma luz está brilhando, indicando a localização do inimigo. Correndo ao longo da lateral do prédio, o trio se aproxima furtivamente de seu alvo. Então eles se abaixam atrás de uma parede e observam o inimigo à distância. No telhado, o homem segura um bastão que brilha com uma energia vermelha. Uma das irmãs se prepara para atacar, mas o Ense a impede, dizendo para ela ficar calma e paciente. O vilão então começa a concentrar uma enorme quantidade de poder em seu bastão. Enquanto ele faz isso, raios vermelhos estalam da rama enquanto ele se prepara para liberar toda a sua energia. Vendo a oportunidade perfeita, o Ense grita para suas irmãs atacarem agora. Com isso, a ruiva soca o chão, arrancando um enorme pedaço de concreto do chão. Ela arremessa a placa com toda a sua força em direção ao oponente. O homem facilmente se esquiva do ataque, mas a pedra ainda roça seu rosto. O impacto do golpe o deixa atordoado por um breve momento. Furioso com um ataque surpresa, ele grita, perguntando quem se atreve a atacá-lo. Ele olha para o buraco que o projetil deixou na parede atrás dele. Naquele momento, a outra irmã aproveita a distração para pegar o bastão do inimigo. Percebendo o que aconteceu, o vilão se vira furioso e se prepara para atacar a garota. O vilão então usa sua habilidade de chicote divino, atacando com seu braço transformado. O membro alongado dispara em direção à garota em alta velocidade, mas ela usa a perna para desviar o golpe e o bastão para pular para longe dele. Com isso, a irmã arremessa a arma para longe do inimigo com toda a sua força. O adversário se vira e vê o bastão voando pelo ar. O vilão usa sua habilidade de chicote divino para tentar recuperar sua arma. De repente, um raio amarelo aparece correndo em direção ao vilão com imenso poder. O homem entra em pânico, percebendo que é tarde demais para escapar do ataque. Então o raio atinge em cheio, causando uma enorme explosão de energia. Vendo o resultado, o Ense diz à irmã que eles acertaram em cheio nele, mas o inimigo emerge da fumaça com o braço completamente chamuscado e grita com eles furiosamente. O MC e sua irmã ficam completamente chocados ao ver que ele sobrevive ao ataque. O vilão os ameaça, dizendo que fará com que se arrependam do dia em que nasceram. Sem perder um segundo, o adversário salta em direção ao trio, pronto para a luta. Nosso jovem herói então desliza para trás e grita para suas irmãs mudarem para o plano B. Segurando a arma do inimigo, a irmã de cabelo branco se prepara para o próximo movimento. Então ela gira o bastão com imensa força, preparando-se para a próxima parte do plano. Naquele momento, ela joga o bastão em direção ao irmão. O MC pega o bastão assim que a ruiva e o vilão se enfrentam, liberando suas aulas de combate. Os irmãos pulam direto para a briga para resgatar a caçadora ruiva, que estava com sérios problemas com um monte de monstros. A garota começa a igualar a força do homem, lutando de igual para igual com ele. Ele fica impressionado com o poder da garota e se pergunta quem são essas crianças para serem tão fortes em uma idade tão jovem. No entanto, Kuyon não se abala nem um pouco. Nesse momento, nosso personagem principal saca o cetro vermelho e prepara uma habilidade seriamente poderosa. Então o pequeno invoca um raio massivo dos céus, estalando com energia devastadora e esmagadora. O traidor não tem ideia do que está acontecendo e se pergunta que diabos é essa habilidade bizarra.
Com isso, um portal vermelho se abre no céu e garras demoníacas começam a sair dele. O menino percebe o perigo e grita para que todos saiam de lá imediatamente, que seja tarde demais. Kun então empurra a garota, fazendo-a cair no chão. Logo depois, nosso herói joga uma madeira, mandando voando direto para o capanga. O homem bloqueia a garrafa, mas ela explode com um impacto, encharcando completamente de leite. Kyo-yon está simplesmente perplexo, tentando entender por que ele acabou de ser atacado com uma mamadeira. Uma besta vermelha aparece e o vilão ri, dizendo que eles o ajudaram a terminar sua missão como um bando de idiotas. Mas no céu, uma luz amarela começa a brilhar e o traidor olha para cima, intrigado. De repente, um feixe de energia dourada passa zunindo e atinge a besta que acabava de morder Kyo-yon, mas ele facilmente sacode a besta. Kyo-yon diz que como eles o ajudaram a concluir sua missão, ele estará de saída. Nesse momento, o homem percebe que caiu direto em uma armadilha quando flechas de energia azul começam a camaçou em sua direção. Um bando de lobos vermelhos também avança em sua direção. O traidor então zomba, perguntando se eles realmente pensam que é suficiente para detê-lo. Com isso, os lobos saltam sobre ele enquanto ele está ocupado desviando das flechas de energia. Nosso personagem principal apenas fica parado assistindo enquanto o capanga se aproxima para um ataque direto. As duas garotas observam preocupadas. Kyo corre em alta velocidade para atacar nosso garoto com os lobos em seu encalço. Sobre nosso garoto. O inimigo ri e diz que o garoto não pode enganá-lo com um truque tão patético. Kyo tinha liderado a matilha direto para o nosso garoto. As meninas gritam em desespero por seu irmão que está prestes a ser atacado pelos animais. Mas nosso herói grita para que eles não se aproximem e fiquem longe da luta. O vilão fica intrigado quando ouve a voz do garoto, se perguntando já ouviu isso antes? Com isso, ele se vira para olhar para o pequeno cara tentando reconhecer aquela voz familiar. O traidor fica absolutamente chocado quando finalmente reconhece a voz do personagem principal. E assim, os lobos ignoram o garoto e pulam direto para Kyo-yon. Kyo-yon grita perguntando por que os lobos estão perseguindo apenas ele e não o garoto também. Kyo-yon então invoca um escudo de energia roxa para se defender e lutar contra os lobos. Os lobos atacam e ele se defende. No entanto, há muitos deles e as coisas ficam cada vez mais complicadas até que os monstros finalmente o derrubam. O pequeno personagem principal puxa seu cetro do chão. O relâmpago vermelho no céu desaparece e no chão tudo que resta são os restos de Kyo para os lobos limparem. As irmãs correm preocupadas, chamando o nosso garoto que está completamente exausto. Naquele momento, a matilha de lobos vermelhos volta sua atenção para o nosso garoto. As duas garotas imediatamente pulam na frente do pequeno cara para protegê-lo. Elas dizem ao irmão para deixar o resto com elas. A irmã de vermelho grita animadamente, chamando o vice-capitão que acabou de chegar para ajudar. De cima, uma mulher com cabelo roxo desce com sua equipe pronta para o combate. Nosso garoto diz com alívio que a missão está completa e que eles podem finalmente ir para casa. No dia seguinte, em uma mansão luxuosa, alguém está gritando desesperadamente. O vovô está de pé, furioso, enquanto outro cavaleiro está ajoelhado. O servo está em lágrimas, implorando ao avô do nosso garoto por perdão, dizendo que falhava em seus deveres. O chefe grita que Jutine arruinou tudo em um momento crítico, deixando ainda mais furioso. O mordomo pede ao mestre para se acalmar, dizendo que investigará tudo e dará uma explicação. Com uma mão trêmula, o homem mais velho parece relaxar um pouco, mas ainda está incrivelmente irritado. O mestre diz que a família lhe vingará a queda de seu filho e que ele não perdoará o traidor. O servo agradece ao chefe e promete que fará de tudo para descobrir quem está por trás do ataque. Naquele momento, uma mulher abre a porta e chama o mordomo, que ainda está ajoelhado no chão. A mãe do nosso garoto reclama que o bebê está mais faminto do que antes e que ela tinha planos de ir às compras. O vovô ri diz que é normal ele comer mais, já que é um menino em crescimento. Ele continua dizendo que o pequeno garoto é a esperança para o futuro de ambas as famílias. O vovô então menciona que algumas famílias pediram para organizar um casamento para a criança. A mãe fica surpresa se perguntando como seu filho já é tão popular entre as outras famílias. O vovô explica que a reputação do garoto se espalhou e que ele deve lidar com esse assunto o mais rápido possível. O personagem principal fica chocado, se perguntando que tipo de esquema de casamento estranho é esse. As duas garotas ouvem a conversa e ficam atordoadas com a notícia do noivado de seu irmão. Nosso garotinho fecha os olhos e acena com a cabeça, confirmando que o que eles ouviram é verdade. As irmãs não parecem muito felizes com a notícia de que ele está noivo. A garota de cabelo branco pergunta se ele vai se casar com os descendentes daqueles caras maus. Nosso garoto sorri e diz que nunca os abandonaria e que ele não quer aqueles pirralhos mimados por perto de qualquer maneira. As meninas sorriem, aliviadas e felizes em ouvir sua promessa. Lá fora, famílias nobres chegam à mansão, trazendo presentes para o noivado. O mordomo organiza os preparativos, dando ordens para garantir que tudo esteja perfeito para o evento. A mãe do personagem principal reclama com o vovô, dizendo que o mordomo poderia ter cuidado de tudo sozinho. O vovô-chefe diz que seu próprio filho inútil não consegue lidar com esses assuntos, então ela precisa aprender a ser a matriarca. Naquele momento, uma criada desce correndo pelo corredor em direção ao mordomo.
A jovem se aproxima do servo e sussurra em seu ouvido. O mordomo corre até seu avô, que está sentado. O servo então se inclina e sussurra no ouvido do chefe sobre o que ele acabou de descobrir. A expressão do vovô se torna séria, pensativa. Ele então se levanta e convida sua nora para entrar e participar da reunião de noivado. A mulher entra segurando o nosso garoto em seus braços. O mordomo anuncia que uma carta selada do segundo jovem mestre chegou diretamente da capital imperial. Com uma expressão séria no rosto, o avô do Ace pega a correspondência. Ele então entrega a carta para a mãe do nosso protagonista, que o está segurando em seu colo. Nosso herói pensa consigo mesmo que cartas seladas são como famílias nobres transmitem informações importantes. Ele então estende a mão para pegar a carta, fazendo barulho de bebê. Ele conclui que os superiores querem fazer um movimento na família Ling, mas nosso garotinho não poderia se importar menos. Ele avança em direção à mãe, pronto para mais leite. Ela o repreende, dizendo para ele comer mais devagar enquanto ela o segura firme. O mais velho ignora a cena e pede à sua nora sua opinião sobre o conteúdo da carta. Ela se pergunta por que os superiores estão repentinamente interessados na família Ling, especialmente porque eles já estão em declives. O chefe da família apenas sorri, dizendo que eles cometeram um erro e agora seus negócios estão prontos para serem colhidos. Ele então ordena que a festa de proposta de casamento da família Lynch não retorne. Vemos nosso jovem dando sua mamadeira para sua irmã ruiva. Naquele momento, sua outra irmã entra correndo na sala, chamando por ambas. Assustada, a mamadeira voa espirrando leite por todo ele de cabelo vermelho. Ele rapidamente coloca a mamadeira na boca da outra irmã. Ele então pergunta por que ela está tão nervosa e diz para ela beber um pouco de leite para se recuperar. E a irmã bebe com um olhar satisfeito no rosto. Ela então entrega a madeira de volta para seu irmão, dizendo que viu Samson. O protagonista fica chocado e pergunta onde ela está. E a irmã responde que ela está na festa de proposta de casamento da família Lin. Então, em um flashback, a irmã mais velha, que estava servindo no evento, percebe que a família Lin acabou de chegar. Ela vê a carruagem dele se aproximando e uma das meninas se prepara para servir. A jovem Sansa está dentro da carruagem usando um vestido de criada. O protagonista fica atordoado ao ouvir o nome da família Lin. Vendo a reação do irmão, as duas garotas perguntam o que há de errado com ele. Nosso herói diz furiosamente que a família Liu vai esmagar a família Lin. Ele grita freneticamente para que elas encontrem uma maneira de tirar Sansa de lá. Ele tenta fugir, mas sua mãe aparece de repente e bloqueia seu caminho. Com uma expressão severa, sua mãe pergunta para onde ele pensa que está indo de novo. A mãe dele o pega, dizendo que ele não pode fugir porque o avô ordenou que ele fosse levado para a reunião. Com isso, ela vai embora enquanto suas irmãs observam, extremamente preocupadas. A ruiva pergunta o que elas devem fazer e a irmã de cabelo branco diz que elas precisam criar um plano primeiro. Naquele momento, outra empregada aparece e chama as duas para ajudar o mordomo com os preparativos. As duas jovens concordam, mesmo ainda estando tensas. No salão, o avô agradece às famílias e anuncia que apenas 3 jovens são compatíveis com seu neto. Os 3 representantes da família se curvam honrados com a oportunidade de uma união. O ancião afirma que a habilidade é essencial e a vencedora de um teste especial se casará com um menino. Nosso herói está confuso, sem ideia do que é esse teste de habilidade. Em seguida, vemos as 3 famílias escolhidas para o teste, Yi, Nangong e a família Lin. O avô resmunga que a família Lin enviou a filha de uma concubina para o evento. Com fúria nos olhos, ele pensa que só permitiu isso para desviar a atenção deles. O protagonista fica ansioso, pensando que só pode contar com suas 2 irmãs agora. Ele então enterra seu rosto em sua mãe, o que realmente a irrita. Ela grita com ele, mas nosso jovem pensa que está bebendo um pouco de leite para se acalmar. O avô ri, dizendo para ela deixá-lo beber mais, já que seu desenvolvimento é incomum. Ele acrescenta que quando o Messi crescer e for testado na capital, ela receberá todo o crédito. Exausta, a mãe reclama que ele é um encrenqueiro mirim e insaciável que só sabe beber. Em outro lugar, o mordomo entra em uma sala onde o chefe da família está sentado sozinho. O servo então informa que a garota Lin perecerá no teste e todo o grupo dele será eliminado. Com um olhar satisfeito, o líder da família diz que o plano é simplesmente excelente. Ouvindo a trama sinistra, nosso herói entra em pânico total, pensando em sua irmã Sanzin, e a irmã de cabelo branco está correndo pelo salão da mansão com uma bandeja de frutas. A irmã de cabelo ruivo também está se apressando, reclamando que está muito ocupada e não tem como escapar. E assim, as 2 irmãs correm pelo salão, cumprindo seus deveres. Elas então olham uma para a outra, extremamente preocupadas, imaginando o que vão fazer agora. A cena então muda para a arena privada da família Liu, que se parece com um coliseu enorme. O avô, a mãe segurando o nosso jovem e o mordomo estão todos sentados em um camarote, assistindo a tudo. O mordomo então anuncia que o teste está prestes a começar e chama a jovem da família Nangon. De seus assentos, eles observam enquanto a primeira concorrente entra na enorme arena. Vemos a jovem da família Nangon em seu vestido gótico na entrada da arena. O avô do protagonista elogia a competidora, dizendo que ela é bonita e habilidosa em combate. No entanto, a mãe do nosso herói não parece nem um pouco impressionada com a aparência da garota. O ancião diz que nem toda garota nobre cresce para ser um prêmio como ela.
Ela concorda acrescentando que uma nora deve ser alguém que possa compartilhar seus fardos no futuro. O mordomo então chama a segunda jovem da família Ye para se apresentar na arena. Naquele momento, uma mão se levanta e uma voz responde ansiosamente ao chamado. Logo depois, uma garota loira em um vestido de corte baixo corre animadamente para o centro da arena. Ela então se aproxima da outra competidora com um grande sorriso no rosto. Ela se curva para a família e se apresenta formalmente como Yi Zuan. Vendo isso, a mãe do protagonista comenta que a jovem certamente sabe como interpretar o papel para ganhar favores. O mordomo então anuncia a terceira filha da família Lin, chamada Lin Piao. Uma garota com cabelo curto e roupas simples começa a caminhar em direção à arena. Ela entra calmamente na área, parecendo muito diferente das outras duas competidoras. Com isso, as três concorrentes estão finalmente reunidas na grande arena de combate. O avô e a mãe do nosso herói observam as três garotas com expressões sérias. Nosso herói se pergunta se essa é a pessoa com quem Sansen estava e como Sekino ela foi parar aqui. Na arena, as três jovens se enfrentam, prontas para começar o teste de habilidade. A garota de cabelo curto então chama a atenção das outras duas com um simples I. Em resposta, a loira aponta para ela com raiva, perguntando se essa é a maneira de uma nobre se comportar.